Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva e deixe seu like. Olha só, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito importante e vai ser um papo bem direto, um papo reto mesmo. Eu sei que alguns podem até ficar chateados aí comigo, mas a verdade tem que ser dita. Então, vamos ao vídeo. O tema de hoje é: estão inventando transtornos para seu filho. Sim. Quer saber mais? Então, vem comigo. Já parou para pensar que hoje em dia tem diagnóstico para tudo? Você já parou para pensar nisso? Converse com uma mulher que sofreu na mão do ex e ela vai dizer para você o seguinte: o cara era narcisista. Afinal, como essa pessoa sabe que o ex dela era um narcisista? Por informações obtidas nas redes sociais? Olha só, meu amigo e minha amiga, cuidado com isso. Nem sempre é o que você quer que seja. Nem sempre é. E com as crianças não é diferente. Tem muitos dando diagnósticos sem limites. Olha só, se a criança faz pirraça, se ela chora quando não tem o que quer, bingo, diagnóstico. Colocam um diagnóstico nessa criança de algum transtorno. É assim que tem sido feito ultimamente, infelizmente. E olha só, nessa geração temos visto muitos adultos aí que se esqueceram do que é ser criança. E qualquer coisa que a criança faz um pouco ali desorganizada, os pais logo ficam na dúvida se o filho não tem alguma coisa a mais. E vai em busca de quê? De um diagnóstico. Olha só, temos que ressaltar que tem muita gente, olha só, muitos profissionais qualificados, especialistas, que fazem um diagnóstico certo. Depois de muitas investigações, ela dá um diagnóstico correto para a pessoa. Isso não podemos negar. Tem pessoas que trabalham sim com seriedade. No entanto, temos muitos professores, por exemplo, em sala de aula fazendo diagnóstico de crianças, chamando o pai, chama a mãe, e alguns dizem: seu filho tem TDAH, seu filho tem TOD. E fiquem atentos com isso. Olha só, meus amigos, os maiores sintomas acontecem, sim, lá na escola, mas nem sempre é o que o professor sugere. Afinal, ele é preparado para dar aula. Nesse caso, precisa de um profissional qualificado para dizer ou para fazer ali algum tipo de diagnóstico. Não é o professor que faz esse diagnóstico. Por exemplo, se a criança não consegue prestar atenção na aula, aí já gera uma dúvida: será que ela tem algum déficit? Aí já começa a pensar: será que meu filho tem TDAH? A criança não consegue ficar quieta, não presta atenção naquilo e, vamos dizer assim, naquilo que está sendo passado ali, ou até mesmo, nós temos que entender o seguinte: a criança ela não concentra naquilo que ela não tem interesse. Logo, pais, professores, amigos vão lá dar um diagnóstico falando que aquela criança tem um transtorno. Se a criança não consegue ficar calada, pronto, tem algum problema essa criança. Ela fica o tempo inteiro falando. Mas você já parou para analisar se a escola de hoje está preparada para atender crianças dessa geração? Já se atualizaram? Modernizaram? É caso a se pensar. Porque tem muitas crianças que, na verdade, estão reagindo ao sistema atual, que não se adaptou a ela. Elas estão, assim, fora da caixa, né? Você precisa analisar de forma não apaixonada. Vamos lá. O uso excessivo de telas vai dar os mesmos sintomas, quase o mesmo que o TDAH. Ou seja, uma criança que tem muito uso de tela, ela pode ter sintomas de quem tem TDAH, mas talvez não seja o TDAH. Entenda bem, crianças, elas não sabem lidar com a frustração, ela chora, tem ansiedade, fica hiperativa, fica irritada toda vez que é contrariada. Isso é das crianças. Aí muitas pessoas pensam assim: ah, Elias, antigamente não tinha tantos diagnósticos, é que o povo hoje tem criado coisas que não existem. Olha só, meu amigo e minha amiga, quando o diagnóstico é feito por profissionais qualificados, você precisa levar a sério. Muitos alegam que no passado não havia tantas crianças assim com transtornos. E eu quero que você entenda muito bem nesse vídeo.
Muitas crianças do passado cresceram sem diagnósticos devido à falta de profissionais. Não tinha profissionais e essa falta de conhecimento também que os pais não tinham e cresceram com grandes dificuldades, talvez com traumas e marcas emocionais. Afinal, o que está acontecendo com o ser humano? Se você fizer uma pesquisa com os pais, de 30 crianças, 20 têm algum diagnóstico. Isso não é nada normal, meus amigos. E desses 30, a metade, 15 ali, toma medicamentos. O que eu tenho notado nessa geração são adultos cada vez mais intolerantes para lidar com o comportamento de uma criança. Cada dia que passa, os pais têm tido menos paciência, menos tolerância, menos aceitação, menos disposição para lidar com situações normais, reações normais de uma criança. E com isso buscam aí diagnósticos para ver se a criança tem algum transtorno. Olha só, meus amigos, muitos adultos querem que os filhos sejam pequenos adultos, que fique sentada o tempo inteiro, fique quieta, que não atrapalhe o papo dos adultos, que não incomode ninguém, que não precise de nada, que não chore, que não faça pirraça, que não fique contrariada, que diga o tempo todo dessa forma: sim, mamãe, sim, papai, gratidão. Ou seja, quer que o tempo todo a criança fale: tá tudo certo, é isso aí. Na verdade, muitos adultos estão esperando e querendo que as crianças sejam mini adultos. Muitos perderam a noção do que é ser uma criança. Infelizmente, muitos já perderam essa noção. Vamos falar sério? Um papo direto e um papo reto. O uso excessivo de telas tem deixado as crianças transtornadas. O comportamento dessas crianças estão a cada dia desorganizados. Sim, o uso excessivo de telas causa essa desorganização na criança. E com isso temos mais adultos ausentes, falta de educação. Os pais têm falhado na educação dos filhos e as telas têm educado. E depois falam que as crianças têm o quê? Transtorno. Talvez você, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, tem feito das telas o educador do seu filho. E isso não é muito bom. Isso não é legal. Crianças enfrentando professores em sala de aula, que não convivem bem com os coleguinhas, que não têm a mínima habilidade em socializar, não sabem como se comportar em grupo. Tudo tem que ser do jeito delas, na vontade delas, no tempo delas. E olha só, as crianças que ficam o tempo inteiro nas telas, elas querem que tudo seja do jeitinho delas. Elas pensam que têm direito a tudo, pode opinar com tudo, questionar tudo. E eu quero fazer uma pergunta: por que as crianças não respeitam mais uma autoridade? Elas não respeitam, é por falta de educação. Os pais precisam voltar a educar os filhos, tirar tempo para ficar com os filhos, brincar com eles, falar que ama, estar por perto e longe das telas. Você precisa tirar os seus filhos de ficar o tempo inteiro diante das telas. Aí você junta tudo isso, Adultos que não entendem mais as crianças, adultos ausentes que não educam os filhos. Está tudo fora do lugar. Essa que é a questão, está tudo fora do lugar, está uma bagunça. O uso excessivo de telas tem contribuído para esse cenário de surto de diagnósticos. Sim, muitos diagnósticos estão sendo dados aí por causa do uso excessivo de telas e eles pensam que é outra coisa totalmente diferente. Entenda, se você muda o ambiente da criança, tira a tela e substitui por coisas mais lúdicas, com brincadeiras, com mais afeto e mais atenção, tudo começa a mudar. Não espere que a criança seja um mini adulto. Aprenda a lidar com a criança. Tire tempo para educar. Seja presente. Coloque limites, regras, coloque ordem. É isso que você está precisando fazer. Se seu filho muda o comportamento depois que você muda com ele, ou tira até mesmo ali as telas, eu faço uma pergunta para você. Era transtorno ou falta de educação? Se ele mudou, a partir do momento que você mudou as regras, mudou a forma de agir com ele, era um transtorno ou era apenas uma falta de educação? Reflita nisso. E olha só, entenda, essa mudança precisa começar pelos pais,
que passam às vezes horas no celular e os filhos vendo esse exemplo. Querem imitar o quê? Os pais. Como você pode pedir para o seu filho para não ficar 3 horas no celular, sendo que você fica 5 horas ou mais? Você se esquece de dar atenção, esquece de abraçar o seu filho, não dizem mais assim, meu filho, você é tudo para mim, eu te amo. Não brincam com os filhos e no final fazem das telas a babá dos filhos. E eu quero fazer outra pergunta, quem tem educado o seu filho mais aí no dia a dia? As telas ou você? Infelizmente, muitos profissionais que têm preguiça de orientar os pais, de pesquisar a rotina das crianças e já vão dando aí diagnósticos e medicamento. Infelizmente, muitos educadores na escola estão o quê? Chamando os pais e dando diagnósticos. Pais e mães intolerantes. Qualquer coisa que o filho faz fora do que eles querem, já pensam, esse filho meu tem algum transtorno. Olha só, a criança pode sim ter um transtorno, mas já parou para analisar se o problema não está na forma que tu tem educado ele? Na quantidade de tela que você como pai, você como mãe tem usado perto desse filho e até mesmo permitido que o filho passe horas e horas nas telas. E se você tirar a tela deles, como eles ficam? Ansiosos, agitados, estão lá na escola, mas querendo voltar logo para casa, para voltar para onde? Para as telas. Ou seja, não conseguem concentrar na escola, porque estão viciados dentro de casa em telas. Na verdade, muitos pais não querem mudar nada, continuam com as suas telas em mãos, colocam telas aí nas mãos dos filhos, e quando o filho fica sem tela, esse filho vai ficar o quê? Agitado, angustiado, logo falam que o filho tem um transtorno. E alguns profissionais que não querem, na verdade, investigar, não querem trabalhar, dão diagnósticos aí errados. Olha só, meus amigos, não adianta você educar e não diminuir as telas para os filhos. Não resolve nada tirar as telas do filho e você continuar usando aí a sua tela o tempo todo. Qual exemplo você está dando? É triste dizer isso, mas temos uma geração de pais imaturos, intolerantes, autocentrados, egoístas, incapazes de ter um filho. Essa que é a grande verdade. Olha só, talvez você possa estar pensando aí, Elias, você está falando, mas você é pai. Olha só, eu tenho um filho de 8 anos. E ele está nessa geração, a geração das telas, da tecnologia, é celular, é tablet, é TV. É fácil? Não é fácil. Eu não quero apontar o dedo aqui para você, que não é fácil. Às vezes você está cansado, aí o filho chama para brincar. Às vezes você não quer ali dar aquela atenção porque você tem outros compromissos ali no seu celular. Mas você precisa dar prioridade para o seu filho. Ou vão acabar dando um diagnóstico para ele aí que não existe. Olha só, ontem, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, é um domingo. Ontem à noite era um sábado. Meu filho pegou a bicicleta dele, pai, vamos andar de bike. Eu confesso para vocês, eu não estava nada animado a andar de bike em pleno sábado à noite. Peguei a bicicleta e fui andar com ele. E eu vi que aquele momento ali foi tão gostoso entre pai e filho, ele todo empolgado com a bicicleta dele, ele comprou, ele quis colocar uma garupa na bicicleta, uma bicicleta esporte, mas ele quis colocar uma garupa, aí ele senta naquela garupa, sai andando, todo empolgado com aquilo. E isso é bom, sabe por que é bom? Você está criando ali memórias com aquela criança. E ela vai ficar o quê? Mais calma. E detalhe, enquanto ele está brincando, fazendo essas coisas, igual eu estava observando ontem, ele não falou em momento algum de telas. Ele não estava preocupado com telas. Então faça o teste, tente brincar mais, ficar mais perto do seu filho e você vai ver muita coisa mudando. Muitos têm feito, como eu já disse, do celular, da TV, do tablet, a babá do filho. Por quê? Querem ficar também horas e horas ali no celular, vendo Instagram, vendo coisas inúteis, conversando conversas banais e esquecem da educação dos filhos. Então fiquem atentos a isso ou você estará destruindo o seu filho. Olha só, eu quero terminar esse vídeo dizendo que tem muitos diagnósticos certos. Sim, tem muitos diagnósticos certos. Muitas crianças têm melhorado muito por causa de profissionais que estão aí comprometidos com a saúde dessas crianças. Mas infelizmente, porque não era para ser assim, temos também muitos profissionais que fazem qualquer coisa de qualquer maneira e pais que estão aí com preguiça de educar os filhos. Com isso,
preferem assumir que o filho tem um transtorno do que lutar com ele para uma melhora. Olha só, talvez o seu filho não tenha transtorno nenhum, talvez ele tenha falta de carinho. Então, por isso, pais, eduque, seja presente e, claro, a sua mudança vai surtir um efeito muito grande aí com o seu filho. Procure profissionais comprometidos com a verdade, tá? Com o bem-estar do seu filho. Não deixe ficar aí inventando um transtorno só porque o seu filho está chateado, inquieto. Talvez seja o excesso de tela, talvez seja uma falta de carinho, talvez seja uma falta de afeto, uma falta de tempo que você não está tendo para o seu filho. Abrace mais, beije mais, diga mais: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. E você vai ver que talvez muitos diagnósticos aí estão errados. É a forma de educar que está errada e não os diagnósticos que têm dado aí para os filhos de qualquer maneira. Então tome cuidado com isso. Mas, de toda forma, se você ver que seu filho, depois de você fazer todas as alterações aí do ambiente, tentar educar, ser mais carinhoso, e ele continua do mesmo jeito, aí sim, procure profissionais comprometidos com a verdade, profissionais que amem o que está fazendo. Aí sim você vai ter um diagnóstico preciso para o seu filho. Reflita nisso.